O Direct Box, ele é mais utilizado para gravar o contrabaixo elétrico, no caso. Gravar ou para splitar, né, ou dividir um sinal. Esse nome splitar que eu falei, ele vem do fato do Direct Box ser um splitter, ou seja, o sinal vai entrar do instrumento aqui, vai continuar direto do outro lado aqui, tá? Então é como se ele fosse uma interseção no cabo, e você vai conseguir ligar um cabo XLR ou de microfone na outra extremidade, balanceado. Por quê? Você vai pegar um sinal desbalanceado do instrumento que está entrando aqui e ele vai sair balanceado na outra ponta, ok? Então o Direct ele tem um transformador aqui dentro, né? Aqui está até mostrando um esquema dele, fala Matching Trans, ou seja, um transformador que vai casar a impedância para ele entrar desbalanceado e sair balanceado. Essa chavinha aqui, ou ground lift, ela serve no caso para humming, ou se estiver dando aquele ruído de amplificador que faz e tal, você pode alterar ela e às vezes o ruído para. Então ela é para isso. Essa outra chave aqui, ATT ou attenuator ou atenuador, ela é para atenuar o som. Como que vai funcionar isso? Alguns violões elétricos, alguns instrumentos ou alguns contrabaixos, por exemplo, principalmente os ativos, eles têm um amplificador interno. Então pode ser que esse sinal chegue alto demais. E aí a gente vai usar isso aqui para atenuar o sinal que está entrando. Aqui, ele pode atenuar 20 dB ou 40 dB, no caso desse Direct Box aqui. Nem todo Direct Box tem atenuação, mas esse aqui é mais completo, então peguei para servir como exemplo, ok? Então, no caso do baixo elétrico, a gente vai entrar com um baixo no input do instrumento, ok? E aí, no output do Direct, a gente vai plugar outro cabo direto no amplificador. Então, assim, para o baixista não vai mudar nada. Ele só, em vez de estar plugando o baixo direto no amplificador, ele está plugando no Direct primeiro e usando outro cabo para plugar no amplificador. Porém, vai ter a vantagem que o baixo, a partir desse momento, ele vai ter dois sinais. Além dele estar indo para o amplificador e a gente poder microfonar um amplificador semelhante ao de guitarra, como a gente vai ver, a gente vai pegar o outro sinal XLR e vai mandar direto no pré e vai gravar o som da linha do baixo, que é o som que vem, no caso, balanceado aqui por esse cabo. Então o Direct ele serve para dividir o sinal e a gente ter um sinal que seria o sinal do instrumento mesmo desbalanceado e outro sinal que seria um sinal balanceado para a gente poder gravar direto na placa o baixo, ok? Isso pode ser usado para qualquer instrumento com saída P10, por exemplo. A gente poderia ligar um teclado no Direct, que faria a mesma coisa. Poderia ligar um violão elétrico, né? Um violão com captador, um bandolim, um cavaquinho, qualquer, né? Um ukulele, qualquer um desses instrumentos, desde que ele tenha um captador ou algum tipo de eletrônica que permita uma saída P10, né? Para a gente ligar aqui no Direct, dividir esse sinal e gravar na linha e mandar para o amplificador ao mesmo tempo, ok? Na minha opinião, é fundamental que todo estúdio tenha um Direct Box. Eu adoro meus Direct Box, uso eles para várias coisas, mandar sinal de um lado para o outro, uso até mesmo como extensão de cabos que são curtos, às vezes. Então eu acho fundamental, uma ferramenta fundamental para o engenheiro de áudio, engenheiro de gravação, quem está querendo gravar, um músico, mesmo para utilizar ao vivo, né? Por exemplo, você pode chegar, você vai tocar um violão ao vivo, e aí esse violão tem uma eletrônica cuja saída é P10. Você então pode ter um Direct, ligar ele no P10 e mandar para uma mesa mais profissional já o sinal XLR. Isso é essencial. Para o baixo a mesma coisa. Quando foi criado o Direct Box, o engenheiro que criou o Direct Box para o Paul McCartney dos Beatles,
foi exatamente para não, além do amplificador de baixo, ele conseguir usar simultaneamente outro tipo de som, ou seja, mandar o som do baixo para o PA também para reforçar. Então, na minha opinião, é um instrumento importantíssimo, seja para o músico, seja para o produtor. Olha, o custo médio de um Direct Box é em torno de R$ 150. Você tem directs mais simples, mais baratos, ali a partir de R$ 70, R$ 80, mas eles às vezes não têm recurso de atenuação ou mesmo ground. E você tem directs mais caros, obviamente, mas tem vários directs de marcas boas do mercado que cumprem a sua função com perfeição na faixa ali de R$ 150. Então, é um ideal alcançável. As marcas principais que tem no mercado brasileiro de Direct Box, as marcas que eu indico para comprar, que tem um custo-benefício melhor, são a Behringer, a Earthwind. Dentre as marcas de Direct Box que eu indico no nosso mercado, que tem um custo-benefício bom, talvez a Behringer e a Arcano sejam as mais acessíveis e as que cumprem as funções perfeitamente. Eu vou mostrar para vocês qual a técnica correta da gente enrolar os cabos. Os cabos, eles nascem enrolados em bobinas, iguais aquelas de fios que a gente vê desse pessoal que troca os fios nos postes das ruas, né? Então, que parece um carretel de linha. Então, ele vem realmente com um formato já enrolado assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar na ponta dele, vai pegar aqui embaixo, que a gente vai andar mais ou menos a largura do nosso ombro, ok? Então, assim, é o que você pegaria natural mesmo, com o braço natural, e vai vir com ele assim. A hora que você vir, ele tem uma memória, que é o fato da borracha ficou marcada quando ele nasceu enrolado, e ela já vai vir enrolada. Então, a hora que você vem, você segura com a outra mão. Então, isso... Aí vem e deixa ele ir. Se ele quiser ir para o outro lado, a gente deixa ir para o outro lado. Se não vai, você vê que ele vem mantendo essa memória e pronto, o cabo está enrolado, sem marcar, sem dar nó, sem nada, gente. O cabo vem com aquela presilha para a gente pôr. A gente pode pôr uma gominha, pode pôr uma tira dessas de nylon hoje. Não precisa da gente ficar torcendo o cabo, fazendo aquelas coisas, né? Porque a gente quer o cabo novo e funcionando durante muitos anos, ok? Ao se gravar o amplificador de baixo, a gente vai usar a mesma técnica do alto-falante de guitarra, do amplificador de guitarra. Né? Aqui é legal que dá para ver o alto-falante lá. Esse alto-falante é de 15 polegadas. O cone dele está aqui, né? E o domo dele é prateado, que facilita de ver. E é interessante também que aqui tem a marca no nylon aqui na tela, da onde os alunos aqui do estúdio que foram gravando, foram andando, esbarrando o microfone, e isso foi marcando ele, e olha, chegou num ponto aqui que mostra exatamente aonde é o ponto mais legal para a gente gravar um amplificador de baixo. Porque dessa maneira você tem um resultado mais coeso. Podem ser utilizados outros microfones também, viu, gente? A gente pode usar o 421, que é o mesmo do tom, da bateria. Pode usar também o microfone de bumbo, por exemplo, o Beta 52 da Shure. É excelente para gravar gabinete de baixo. E eu, pessoalmente, o que funciona melhor para mim é o 57, o mesmo da guitarra. Eu tenho um resultado melhor usando ele, ok? O básico aqui do amplificador de baixo, para a gente começar a gravar, ele é interessante você perceber que o amplificador de baixo ele tem duas entradas, uma high e uma low, tá? Pode variar de acordo com a marca do amplificador, porém, as duas sempre servem para a mesma coisa. Uma, se você ligar o baixo, você vai sentir que o volume está mais alto, e o outro, o volume um pouquinho mais baixo. Isso é para quê, gente? Isso é para o baixo passivo, ou seja, que não tem amplificador interno, a gente usar na entrada que é mais alta, e o baixo ativo a gente usar na outra que é um pouquinho mais baixo, ok? Isso é só você ligar em um e outro que é de fácil percepção. No caso da regulagem do amplificador de baixo, o que nós vamos fazer? A melhor regulagem para você começar
atimbrar o baixo é pôr tudo no meio, né? Ou flat, como a gente chama. E aí a gente vê como que tá o som. Se ele tiver grave demais, a gente pode tirar um pouquinho do grave. Isso porque, levando em consideração que não é para usar ao vivo dessa maneira, e sim para gravar no estúdio. Então você normalmente não vai precisar do amplificador nem alto demais, em termos de volume, e nem grave demais. E manter mais uma posição mais neutra mesmo, e com a proximidade do microfone a gente vai conseguir um som legal do gabinete de baixo.